Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal How to Develop. E sei que passei um bom tempo aí sem vê-los, sem falar com vocês. Quanto a isso eu peço desculpas, né? Talvez o pessoal ficava esperando, né, uma nova aula, algo que algo novo, e isso demorou a acontecer, né? Tivemos aí um turbilhão de coisas aconteceram desde março para cá, né? Inclusive o coronavírus. Mas estamos aí, né, para dar continuidade então às nossas aulas, né, sobre o Novo Commerce. Essa aula de hoje, tá, vai ser mais hands-on, né? Nós vamos colocar mesmo a mão na massa, né? Mas antes de a gente colocar a mão na massa e sair desenvolvendo aí, né, nós vamos falar um pouquinho, que como já se passou aí cerca de 6 meses, né, talvez algumas coisas do Nope Commerce, né? Talvez não, com certeza tiveram atualizações. Então eu vou dar apenas uma algo significativo, né? Que aconteceu, que mudou, e eu quero transmitir para vocês, tá? Então vamos lá. O que a gente teve de novo aí, né? MySQL Migrations. Então, por conta até mesmo de ter se colocado, né? Aí adicionado mais um banco aí para o NopeCommerce, que eu achei fantástico, é algo que vai ajudar até para a questão de hospedagem, diminuir custos, né, de banco, embora tenha o SQL Express, né? O MySQL, muita gente talvez utiliza, abriu, né, aí um leque de possibilidades para tanto para hospedagem como para custo do novo e-commerce. Então ele foi feito um ajuste, uma implementação para que tivéssemos o banco de dados em MySQL, tá? Por isso, aí conforme eu vou mostrar para vocês, né, a gente a gente teve, né, uma atualização aí, né, que, deixa eu mostrar aqui, peraí, onde eu posso agora, né, a partir desse momento, estar escolhendo qual o banco de dados que eu vou trabalhar, tá? Eu vou botar aqui para executar, tá? E a gente vai acompanhando aí, então, como que isso, né, modificou, né? Já logo de cara, na instalação, tá, vocês vão perceber que houve essa diferença, tá? Vamos esperar aí executar. Muito bem, tá abrindo aí. E aí nós tínhamos já demonstrado isso em um vídeo, tá? Onde eu vou fazer a minha instalação do NopeCommerce. Você tem aquela mesma situação, né? Onde a gente grava, coloca, né, o e-mail do administrador, a senha. Vamos nos lembrar daquela senha difícil, né? 123.456, tá? Mostrando aqui para vocês como é que ela é difícil. Criar dados de exemplo. Eu tenho agora a opção, tá, de colocar meu banco ou em SQL Server ou em MySQL, tá? Então eu tenho essa possibilidade, tá bom? Então, o que nós vamos fazer, né? Como eu ainda não estou trabalhando, né, com não tenho na minha máquina aqui o SQL Express, ou o SQL Express, o NoPomer, como eu não tenho na minha máquina o MySQL, então eu vou fazer então a instalação no SQL Express mesmo, tá? Usando aí a autenticação Windows e mandar instalar. Posteriormente, né, eu posso fazer uma aula só para mostrar aí então os recursos do MySQL, tá? Vou mandar instalar e ele está gerando o nosso banco de dados para a nossa aula. Muito bem, pessoal.
Conforme vocês podem estar vendo aí, né? Agora na tela de vocês, já foi criado aí o banco de dados, tá? Se eu optasse, eu tivesse aqui um servidor de MySQL e optasse por isso, a nossa loja estaria funcionando perfeitamente, tá? Eu fiz isso, essa instalação de novo, apenas para mostrar esse recurso novo, tá? Que a gente tem aí do nosso NopeCommerce, tá? E o que que acontece, né? Deixa eu mostrar para vocês, ó, que ele gera novamente lá o nosso datasettings.json, tá? Vocês podem ver aí, ó, vou colocar a solução no Solution Explorer, né? Ele cria lá no Data Settings, isso fica oculto ali no projeto, talvez você tenha que clicar aqui para mostrar todos os arquivos, e ele vai colocar o Data Provider, que é o SQL Server. Se for uma SQL, vai colocar string de conexão e passando aqui o SQL Server. O que mudou também com respeito ao MySQL? Nós vamos ter o Fluent Migration, tá? Disponível aí na parte do projeto de data, tá? Onde eu posso colocar aqui, mapear as minhas entidades. Você pode ver que vai estar um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver antes, tá? A forma que ele está, que o projeto está mapeando, justamente por causa do nosso MySQL, tá? Isso foi modificado para atender então a bancos de dados diferentes, tá bom? Conforme a gente pode ver aqui, é bem parecido com o que a gente já tinha antes, tá? Mas tivemos algumas diferenças. Outra novidade, tá? Antes a gente não tinha isso, eram os migrations. Tá? A gente tinha que, eu mesmo tive que essa dificuldade, tá? Eu tinha que rodar o script no banco para caso eu mudasse alguma coisa nas minhas entidades. Com migrations, agora eu posso vir aqui, né, e adicionar arquivos de migração que serão aplicados no banco de dados a partir da execução do nosso NopeCommerce, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês de novidade, é só um pequeno overview, tá? E agora nós vamos para o nosso hands-on, né? Nós vamos colocar a mão na massa aí, né? E ver o que nós precisamos fazer. Então vocês podem ver, né? Que nesse hands-on, né, nós vamos personalizar a entidade product. Tá? Nós vamos adicionar uma propriedade nela e vamos persistir isso no banco, tá bom? Então vamos lá, né? O que nós vamos fazer? Vamos lá na pasta do My, vamos procurar lá na pasta catálogo, né, que tem o contexto ali do catálogo, né? E vamos ali adicionar uma propriedade a essa classe. Mas como nós vamos fazer isso? Nós vamos ver, tá? Depois eu vou adicionar a migration, onde eu vou colocar ali então os dados da nossa entidade, tá? Para ele poder gerar isso no banco. Em seguida, nós vamos adicionar ao Product Model. A gente já vai começar a ver alguma coisa que a gente tinha visto lá do NopeCore, do Data, né, e do Domain. Né? A gente tinha visto essas três DLLs. Agora a gente vai começar a ver a parte do Presentation, que é o NopeWeb e o NopeWeb Framework. Nós já vamos começar a ir para esse rumo, né? Para eu poder ver as alterações na visualização. Em seguida, nós vamos ver o Product Validator, que também está presente lá no Nope.web. Tá? Nós vamos personalizar para fazer alguma validação em cima desse campo. Tá? E vamos, enfim, alterar a view. Né? Vamos alterar a parte de visualização para colocar na interface do usuário, para ele poder fazer alteração ou visualizar o que tem naquele conteúdo da propriedade nova que vamos adicionar aí.
Onde nós encontramos isso, né? Tá aí esse link do NopeCommerce, né? Lá é um tutorial, vocês podem acompanhar, tá lá na documentação, eu vou deixar aí no vídeo, né? Na descrição do vídeo, como que você pode, então, estar seguindo esse passo a passo que a gente vai fazer aqui na aula, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que foi, onde a gente quer chegar, né? Voltar aqui no Public Store, tá? Eu entrando com aquele usuário e aquela senha do admin@yourstore.com, né? Lá eu vou ter, né, logando como administrador, eu vou acessar então a área administrativa aqui, né? Como vocês podem ver no Administration, tá? E aí nós vamos entrar na parte de catálogo, produtos, né? Nós vamos ver os produtos e até aí, né, não tem nada de novo, nada de diferente. Mas se eu for aqui em editar, se você tiver com qualquer versão do NopeCommerce, você não vai encontrar essa instruction manual, né? Onde está, aqui a ideia, né, é eu colocar uma URL com o manual de instruções, tá? Para ele poder gravar ali onde que ele vai encontrar na web esse manual de instruções. Aqui eu deixei o teste do Google, né? Você poderia colocar um URL de um FTP onde eu tenho esses arquivos aí disponíveis para os usuários fazer download desse caso. Se eu pegar aqui, ó, note que eu apaguei, né, o manual de instruções. Vou salvar. Se vocês perceberem aí, ele salvou, tá? Não houve nenhuma validação. Mas se eu tentar colocar qualquer coisa diferente, tá, de uma URL e tentar salvar, ele vai, ó, colocar lá, a URL do manual de instrução não é válida, tá? Então ele não vai permitir que eu salve, a não ser que eu coloque um endereço na web que seja válido, tá? Então eu salvei aí e agora sim, né? Tá lá o meu campo persistido no banco de dados. Então, nessa aula nós vamos chegar nesse objetivo, tá? Então vamos lá? Vamos colocar então a mão na massa? Como que a gente vai fazer, né? Essa minha ideia é a gente fazer, como diria um dos influenciadores aí que eu tenho seguido, né? Igual Ana Maria Braga, né? Nós vamos pegar aí, né? Começar a fazer, mas não vamos ficar digitando para não ficar um negócio muito demorado, tá? Eu vou pegar e vou criando, fazendo passo a passo e junto a gente vai trabalhando, né? Fazendo, chegando nesse objetivo aí que nós tanto queremos, né? Adicionar uma propriedade, adicionar um migration, tá? Adicionar uma propriedade no Product Model, no Product Validator, tá? Tudo isso a gente vai fazer aí nessa aula. Então vamos lá, pessoal? Então vamos começar aí a fazer as nossas alterações, tá? Como que a gente o que a gente precisa fazer? Tá? A gente tem que ter bastante cuidado quando a gente fala de fazer uma alteração, uma implementação nessas classes que são o núcleo, nessas bibliotecas que são o núcleo do nosso NopeCommerce, que é o Core, o Data, o Service, o Web, o Framework, a gente tem que ter um cuidado, pensando que a comunidade está desenvolvendo aí para o NopeCommerce e colocando features novas, acrescentando funcionalidade. E se a gente simplesmente for aqui e começar a fazer alteração, o que pode acontecer? Pode sair algo muito interessante que você talvez queira absorver para o seu projeto e você não vai conseguir porque você fez alteração nessas bibliotecas que são o núcleo do NopeCommerce. Então aqui é um lugar que a gente vai mexer que a gente tem que ter muito cuidado
porque qualquer coisinha que a gente fizer pode nos dar dificuldade. Por exemplo, surgiu agora lá na versão 4.3, surgiu o MySQL. Puxa, agora eu queria tanto essa versão, colocar o MySQL, e eu peguei lá a versão 3.9 e comecei a fazer um monte de implementação nela. Tá, e aí? Como é que vai ficar agora? Né? Você mexeu? Como que você vai trazer isso para o NopeCommerce? Vai ter muita dificuldade, tá? Então, o caminho, né, é mexer com plugins. É que a gente ainda vai aprender sobre isso. Mas existe um meio simples, conforme eu mostrei para você, que eu quero adicionar um atributo e gravar isso numa área administrativa. Existe um meio simples, uma metodologia também sugerida pelo pessoal do NopeCommerce, tá? Que é o que quero mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu encontrar aqui. Eu deixei o link aí para vocês, acabei fechando e não acabei perdendo aonde que está, né, o link que eu estava olhando ali sobre o NopeCommerce, tá? E não é esse. Então, ó, lá na documentação, eles recomendam a gente fazer eles recomendam a gente fazer exatamente a alteração como eu vou mostrar para vocês aqui na aula. Vamos lá. Vou mostrar, até interessante vocês saberem o caminho, né? Aqui no Developer Guide, né, a gente tem ali os tutoriais e ele tem, né, como atualizar, né, uma entidade existente adicionando uma nova propriedade. É esse caminho aqui que a gente vai fazer, tá? Vai alterar cada uma dessas classes, né? Aqui no caso está Category e eu escolhi trabalhar com a classe de produto, tá bom? Então vamos lá, vamos pôr a mão na massa, né? Como que a gente vai fazer isso, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos aqui no nope.core, nós vamos na pasta domain e vamos no contexto, ou a pasta que tem um contexto de catálogo, tá? Eu quero alterar a entidade produto, ou product, né? Vamos ali. Aqui eu tenho todas as minhas propriedades que ele está registrando no banco de dados. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar uma propriedade aqui? Não recomendo fazer aqui nesse arquivo product. Por quê? Se for feito qualquer outra coisa e for atualizado essa classe, você vai ter dificuldade, você vai ter que fazer um merge, né? E como a gente sabe, às vezes fazer merge, dependendo do merge, a gente tem muito trabalho, né? Então, o que a gente pode fazer? Note que aqui, ó, um partial class, né? Ou seja, eu posso ter um outro arquivo, né, para implementar ali, estender, né, as propriedades ou métodos da classe de produto, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui, então? Eu vou vir aqui na pasta catálogo e vou adicionar uma nova pasta, vou chamar de customization. Recomendo você a fazer exatamente isso aqui, tá? Colocar essa customization. Tá? Em seguida, eu vou adicionar um novo arquivo, tá? Uma nova classe. Vamos lá. Eu vou chamar ele de Product Customization. Na verdade, esse vai ser o nome do arquivo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou alterar essa classe. De que forma? Aí deixa eu dar uma de Ana Maria Braga lá, para colocar para colocar tudo pronto para vocês aí. O que eu vou fazer? Eu tirei, ó, deixa eu voltar aqui, eu tirei o customization do namespace, tá? E
Coloquei lá, Public Partial Class Product. E adicionei, então, a nossa propriedade, URL Manual de Instruções. Tá? Então, essa classe agora passa a ter essa propriedade. E qual é o objetivo aqui? A gente poder gravar isso no banco de dados. Como que a gente tem que fazer? Então, isso nos leva ao próximo passo, né? Agora que eu coloquei aqui na classe Product, eu vou lá na biblioteca de data, vou no Migrations, tá vendo aí? Eu vou adicionar uma nova migration para eu poder colocar, incluir esse campo no banco de dados. Anteriormente, né, eu fazia isso lá no mapping. Agora não é mais necessário fazer lá no mapping. Tá? Embora no mapping, como eu mencionei para vocês, eu não conseguia fazer com que ao executar o nosso no e-commerce, ele incluísse esse campo no banco de dados. Então vamos lá. Vamos aí adicionar uma nova classe. Nós vamos chamar essa nova classe, tá, como add nova product URL manual instruções. Tá? Foi só uma nomenclatura que eu decidi fazer. Talvez, se você quiser deixar, faça da sua preferência, mas tente deixar os nomes intuitivos. Né? Talvez poderia ser até mais interessante aqui, ó, deixa eu mudar aqui. ADD Product, né, é o nome da entidade que eu estou querendo colocar. Se você quiser, separando, né, não quiser tudo em camel case, né, você pode fazer dessa forma, colocar o underline. Fica a preferência de vocês, né, como você vai convencionar para alterar isso daí. Tá? Beleza, eu adicionando aí a minha classe, né, agora eu tenho que fazer, né, com que ela herde, né, dessa classe aqui. Também é algo novo, tá, que a gente tem no e-commerce. Não vou me estender, nem vou explicar, até porque eu não fui no detalhe, né, dessa nova classe, mas ela está na Fluent Migrator, tá? Auto Reversing Migration. Aí eu vou ter que sobrescrever o método up, tá vendo? Aí, ó, eu tenho que sobrescrever ele e nele eu vou colocar o que eu quero seja feito, tá? Nessa migração, tá? Então eu estou colocando aqui, ó, novamente, né? Fiz agora igual Ana Maria Braga aí, né? Já peguei isso aqui já do forno, né? Então o que isso quer dizer, né? Vamos lá. O que a gente cada coisa faz aqui? Eu estou dizendo para ele criar uma coluna onde o nome vai ser URL Manual de Instruções. Eu poderia colocar aqui outro nome, mas não recomendo fazer isso, né? Então você vai ter que mexer lá no mapping para mapear a sua classe, tá? O nome da tabela. E quando eu digo aqui o asString max value, ele vai gerar um nvarchar max, no caso do SQL Server. Tá? Ou eu posso colocar o tamanho, né, do campo ali. Né? E nullable, né, ele está dizendo que eu aceito ali, pode ter alguma informação ou não, né? Ou aceita nulos, né? Em outras palavras. Tá? Esse auto-reversing também ele tem ele tá vendo que ele herda, né, desse migration base, é tudo do Fluent Migration, tá? Desse pacote no Get aqui. Se você quiser depois dar uma olhada, tá? Tá aí. Então, até esse momento, se eu executar aí, faltou um detalhe que eu já estava esquecendo. Algo que é importante. Vamos lá.
Já ia passar batido isso aqui. Mas ó, eu tenho que colocar esse atributo, Nope Migration, tá? E vamos colocar aí a data, tá? O padrão é ano, mês, dia, tá? Eu vou colocar ali o dia, vou colocar o horário, 19h09, tá? E vou colocar lá produto, né? Adicionando uma descrição, tá? Da nossa migrations. É bem parecida, quem está acostumado com, com o Entity Framework, né? É bem parecido com o que a gente tem no Entity Framework, tá? Ele vai gerar um registro no banco, ó, adicionando o URL do manual de instruções, tá bom? Se eu rodar nesse momento a aplicação, o que que vai fazer? Ó, deixa eu puxar aqui a telinha para cá. Se você notar aqui, ó, a gente tem aqui a nossa tabelinha Product. Não tenho, né? Deixa eu aumentar aqui. Ó, se você pesquisar... Opa, foi demais. Se você olhar aqui, ó, eu não tenho, né, esse campo ainda no banco. Ele vai adicionar aqui para mim no momento que ele executar, né? Enquanto a gente está vendo aqui, ele está compilando, né? E ele vai fazer a adição desse campo aqui na tabela de produto. Vamos esperar executar aí. Se você acompanhar, você vai passar bem rápido aqui, mas ele vai executar o migration aqui, tá? Vamos esperar um pouquinho. Olha lá, opa. Deixa eu pegar aqui. Mas olha, ele fez aqui, ó, um insert lá no migration, né? Ele colocou o nosso campo no banco de dados. Já abriu aqui para minha loja. Legal, ó. Vamos dar uma conferida aqui. Vamos lá. Deixa eu mandar atualizar. E olha aí, ó. O nosso campo de manual de instrução, tá aqui, ele foi gerado como NVarchar Max, tá? Deixa eu até voltar aqui, deixa eu melhorar aqui para vocês visualizarem. Ó, e eu disse lá que ele aceita nulo, tá aí, ó, ele aceita nulo. Criou o nosso campo no banco de dados, beleza? Então, até aí, a gente já tem o campo do nosso banco de dados disponível aí para a gente poder, então, gerar, né, os nossos dados ali, né? Mas ainda não tenho a tela, não tenho como o usuário interagir com esse campo no banco. É o que nós vamos fazer agora, tá? Vamos aí para a próxima parte, onde eu preciso criar essa interação do usuário com o campo que a gente acabou de criar. Aonde que nós vamos fazer isso? Como eu mencionei para vocês, né, a gente agora vai mexer um pouquinho na biblioteca NopeWeb. Tá? A NopeWeb, se vocês olharem aí no projeto de vocês, a gente tem, né, é bem padrão dos projetos MVC, tá? Onde eu tenho lá o www-root, eu tenho aqui a pasta ppdata, eu tenho a parte de áreas, como eu tenho a área administrativa, né, e a área da loja pública, aqui dentro a gente vai encontrar a parte da área administrativa. Tenho temas. O Nope, ele trabalha, você pode colocar nele temas diferentes, tá? Você pode colocar, mudar essa aparência padrão que tem aqui nele, tá? A gente vai ver isso posteriormente em algumas das nossas aulas, tá? Mas eu tenho também a parte de models. Funciona como uma view model essa parte aqui, tá? Imagina que você tenha aqui nessa model como se fosse as view models, né? Aquilo que o usuário vai usar, vai interagir com a sua interface de usuário com o teu back-end, praticamente, né? E as controllers, tá? Então nós vamos aí fazer então as nossas alterações. Vamos aqui em áreas, admin,
A admin ela tem as suas próprias controllers, tá? E tem também as suas models, ou que funciona como se fosse uma, como eu falei para você, também como se fosse uma view model, tá? Então nós vamos aí na parte de catálogo, tá? Nós vamos criar então lá na Product Model, né? Vamos adicionar, eu tenho que ter para ligar o banco, tá? Só para explicar bem, para ligar o banco de dados com a interface de usuário, eu tenho que alterar essa entidade também, tá? Além de ter que alterar a product. Então vamos lá. Por quê? Isso aqui não é algo que está sendo, que vem do banco. Ele vai mapear do banco para essa entidade aqui, tá? O Nope ele tem, isso a gente vai, eu também vou mostrar para vocês. O Nope ele tem o Automapper. O Automapper pega lá a entidade do banco e mapeia para a entidade que eu vou entregar para o usuário estar visualizando, tá? Então vamos lá. Por isso que é importante eu adicionar essa propriedade aqui também. Mas aí eu faço a pergunta, eu vou adicionar aqui nessa classe? Vocês já viram que não, né? A gente precisa fazer também da mesma forma. Como aqui é um partial class, né? Como vocês podem ver aqui, ó, eu também posso usar a mesma técnica para caso essa classe for atualizada, eu não precisar de mexer, né? De ter que fazer merge, que é algo que pode dar um certo trabalho para a gente, tá bom? Então vamos lá. Vamos criar aqui a pasta Customization também, tá? Vamos lá, Customization. E vamos criar, então, o nosso arquivo aqui, né? Vou colocar lá como classe. Vamos chamar de Product Model Customization. E tá aí, né? Como que a gente vai alterar? Lembra, né? Eu tenho que tirar isso aqui da namespace, tá? E mudar o nome da minha classe. Ó. Coloquei como partial class, product model. O que tem de diferente aqui, né? Que talvez você possa estar estranhando. Eu tenho que colocar aqui, como esse é algo que eu vou entregar para a interface de usuário, o Nope ele tem uma forma de trabalhar muito legal, tá? Ele precisa dessa string aí, que é de localization, ou seja, para que eu possa trabalhar com inúmeras línguas, português, inglês, alemão, japonês, eu coloco esse resource, tá? Com esse nome, esse recurso, e ele vai lá no banco de dados, vai procurar esse recurso e vai substituir pela string correspondente àquela língua, seja ela inglês, português, alemão, tá? Então eu preciso dizer para a minha classe, para dizer o nome, né, ter esse atributo da propriedade, para dizer onde que ele vai pegar o display name. Tá? A engine do Nope vai trabalhar dando essa informação. Facilita, né? Então você já começa a desenvolver no Nope pensando em várias línguas e você poder disponibilizar para a tradução disso, né? Tá ok? Então nós temos aí, já foi implementado a Product Model. Qual é o próximo passo agora? Eu preciso validar. Vocês lembram que a gente fez, tentou colocar lá uma URL que não era válida e o Nope não permitiu? Como que a gente faz isso, tá? O Nope utiliza o Fluent Validator, tá? Esse Fluent Validator é uma biblioteca muito boa, né? Você desenvolve aí, né? Não necessariamente precisa ser dentro do Nope, mas é algo sensacional. A gente tem, assim, para validar, ela é uma biblioteca excelente que a gente pode estar usando aí nos nossos projetos, tá?
Então vamos lá. Ó, eu vou fechar aqui a pasta de models e vou na pasta validator. E eu vou na pasta catálogo. Na pasta catálogo, eu tenho product validator. Aonde que eu vou fazer? Aqui? Não, não é aqui, tá? Note um detalhe. Ela herda de base, nope, validator e é uma classe genérica onde eu passo o product model, tá? Então, ou seja, ele está dizendo que eu vou validar o product model. E aqui, ó, eu coloco, né, no constructor dela as minhas regras de validação. E perceba uma coisa, tá? É feito usando aí essa interface e localization service. Para quê, né? A mensagem também vem, né, daquele resource, tá? Olha, field name required, CO name max length validation, né? Ele tem aqui colocando a mensagem, tá? Cada um deles ele pega do resource. Você não vai ver isso no Nope, ele colocar a mensagem direto em uma língua só, tá? Você até pode, né? Nada impede você colocar a mensagem numa língua, mas você vai perder a funcionalidade, tá? Então não recomendo fazer isso, ok? Então vamos lá, né? Como que a gente vai alterar? É aqui? Não, é um partial class. O que que eu vou fazer? Novamente, fazer esse processo, né? Criar uma pasta customization, tá? E vou criar também uma, uma classe, dar um add, classe. Vou criar a classe product validator customization. Muito bem, né? Criei a classe aqui. Esperar um pouquinho. Agora, note, né? Vocês vão ver que eu fiz algo um pouco diferente, tá? E aí agora vocês pode ser que você tenha em mente aí olhando, né, esses. Deixa eu adicionar aqui as bibliotecas, tá? Validation, tal. Vocês podem notar que eu não usei aqui, porque se você colocar essas regras aqui no Product Validation, tem que colocar sempre no construtor, tá? Eu tenho que colocar ela sempre aqui no construtor. Mas eu não posso vir aqui e simplesmente criar um outro construtor. Eu vou gerar problema para mim. Como que o Nope ele resolve isso? Tá vendo que eu tenho esse método aqui, ó, que eu sobrescrevi, né? Eu dei um override nele, post initialize, né? Então esse ele tem o objetivo, vou mostrar aqui para vocês, ó, base Nope Validator. Em algumas classes do Nope a gente tem isso. Tá? Ele é uma classe abstrata, tá? Onde eu tenho esse método virtual que eu posso sobrescrever em algum outro lugar. Aí o que ele faz? Ó? Ele chama no constructor do ancestral esse post inicialize. Então o que ele vai fazer? Como eu sobrescrevi, ele vai então chamar o meu método e vai adicionar então a nossa validação. Tá? E eu tive que fazer aí um artifício técnico avançado. Por quê? Essa classe aí do Product Validator, tá? Ela não tem o Localization Service nela. Eu não vou mexer nessa classe, tá? Eu não quero mexer nessa classe. Não quero vir aqui e adicionar essa propriedade aqui como Protected. Justamente, isso é uma decisão minha, uma decisão que eu recomendo a não mexer aqui. Não mexa, tá? E o que eu fiz para evitar isso foi usar o container de injeção de dependência dela aqui dentro, tá? Chamando ele para trazer a classe que implementa o eLocalization Service.
para daí eu colocar, né, a minha mensagem de erro, tá? O meu recurso da mensagem de erro. Fazendo a minha validação. Eu coloquei aqui a validação, vocês podem ver aqui os matches, né? Ele está validando ali uma... Fugiu o nome agora. Mas ele está validando usando uma expressão regular, tá? Mas ele valida quando, né? Quando, é esse when aqui, né? Quando o campo for diferente de nulo ou em branco, tá bom? Então vamos fazer isso daí funcionar. Mas para isso funcionar falta uma coisa. A gente já mexeu no model que eu vou usar para o usuário poder ver, na interface de usuário, tá? E também a gente mexeu aí na validação disso. Agora falta mexer na tela, né? E aonde nós vamos, ou na tela ou na página, onde nós vamos fazer isso? Aqui em Views, tá? Em Views, eu tenho todas as views da minha área, ó. Aqui, ó, são todas as views, ó, tá vendo que eu estou na área administrativa? Todas as views da área administrativa. Qual view nós vamos mexer, tá? Então, ó, rolando aqui um pouquinho mais para baixo. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Nós vamos mexer nessa view aqui, tá? Essa view é a responsável, no caso do produto, tá? Você pode ver que está na pastinha produto. Essa view ela é responsável por criar e alterar a nossa entidade produto, tá? Então nós vamos mexer aqui, ok? Então vamos lá. Vamos abrir esse carinha aqui, ó. A gente tem, ó, qual que é a model dela? Essa aqui é MVC, tá? É bom, importante você entender bem isso aqui. É a Product Model que a gente fez a alteração nela, tá? Aqui nós temos a seção de JavaScript, tá? Aqui eu tenho todo o meu JavaScript que vai ser utilizado nessa página, tá? Lembrando, tá, uma coisa importante, o que ele usa, né, para fazer essa página, que tipo de biblioteca, tá? É legal saber, é o CandleWe, tá? Então a gente pode, CandleWe, né, como vocês preferirem chamar, tá? Ele usa o NopeCommerce usa essa biblioteca, caso você tenha interesse de saber, personalizar, entender como funciona, tá aí o que ele usa, tá? Então aqui, ó, ele começa a colocar os campos na página, nome, descrição curta, descrição longa e ali na nossa página, tá? O que eu vou acrescentar aqui, ó, tá vendo? Eu tenho, né, o grupo do campo ali, né? Vou acrescentar ali aqui na linha 263, tá? Depois do full description. Eu vou atualizar mais um campo aqui para que eu possa personalizar, para que eu possa acrescentar o campo que a gente criou, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui e explicar, tá? Esse campo, você pode ver que ele tem esses atributos aqui no HTML, tá? Tag helpers, perdão, né? Esses tag helpers é que vai, ó, ASP4, né, o label, URL, e note que é um nope label, tá? URL manual de instruções. O nope label, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que ir lá no localization por causa daquele atributo que a gente mapeou lá. A gente não colocou aquele atributo lá que tem lá o nome do meu resource, né? Então o nope label, tá? Ele vai colocar ali, né, a nossa descrição conforme a linguagem que o Nope estiver trabalhando naquele momento, para o campo URL manual de instruções, tá? Eu tenho também
ó, o Nope Editor, tá? Que é um outro helper, onde ele vai colocar ali o campo, né? O editor do manual de instruções. E o ASP Validator for manual de instruções, que vai pegar também aquela mensagem, né? Da forma que o Nope trabalha, usando lá o Resource, tá bom? E agora a gente já tem pronto aqui, né, tudo que a gente precisa para ver, aquele resultado que a gente observou no começo. Tá? Vamos colocar aí para executar. Agora sim, pessoal, nós vamos ver o resultado aí das nossas alterações, tá? É, então vamos lá. Vamos logar, tá? Admin arroba your.com e a senha, aquela muito difícil, 123.456. E vamos aí olhar a área administrativa. Na área administrativa, nós vamos navegar lá até a parte de catálogo, tá bom? Então vamos lá, esperar um pouquinho. Vamos lá. Catálogo, Products. Tá? Vamos ver se a gente teve êxito, então, na nossa alteração, né? Aí eu vou pegar esse primeiro item aqui, né? Que é um cartão, né? Um gift card, né? Então, a gente vai editar esse produto, tá? E você pode perceber aqui, ó, e olha só que esquisito. Poxa, Eduardo, ficou feio demais isso aqui, ó. Eu não queria que isso estivesse aqui. Na verdade, deve estar aí por um motivo, né? Por quê? A gente ainda não colocou, né, qual é o valor desse resource, tá? No e-commerce. Então é importante a gente, quando a gente trabalha com personalização e vai colocar um resource, a gente tem que criar, né, o valor, né, desse resource aí no nosso e-commerce. Tá? Isso é algo de extrema importância. Tá? Então é preciso fazer isso. Mas como que a gente vai fazer? Né? Então vamos lá. Eu vou abrir uma outra aba aqui, tá? E colocar isso em outra aba, tá? Vamos lá. Colocar aqui a área administrativa em outra aba para eu mostrar para vocês. O que que eu vou fazer aqui? Ó? Já tenho a notícia do dia. Ó. Então vamos lá, né? Agora que vocês já viram a notícia do dia, vamos até aí ao nosso configuration, tá? E aonde eu vou colocar então essas informações aqui em languages. Tá? Eduardo, só tem em inglês? Quando você instala a loja do Nope Commerce, só tem em inglês, tá? Você pode adicionar uma nova língua aí e adicionar os resources dela. Existe, se a gente consegue achar, no caso em português, tá? Na próxima aula eu quero ver se eu consigo deixar isso daí para vocês. É, os recursos em português. O último que eu baixei não estava muito completo, tá? E você via aquele resultado que a gente viu aqui, ó, né? Faltando essa informação, porque quando ele não acha no banco de dados, ele põe o nome do resource literalmente aqui na tela, tá? Então vamos lá. Aí aqui eu tenho a linguagem e aqui eu tenho os resources, tá? Notem, né? Por que que aparece aquilo lá, né? Aqui, copiar. Aparece porque eu não tenho o resource cadastrado. E como que eu faço aqui? Em add new record, eu vou colocar o nome do resource e vou colocar lá manual instruction. Beleza?
Então nós vamos colocar esse nome de resource aqui, tá? Vou dar um add new record e tá lá. Se eu mandar atualizar a minha tela aqui, ó, olha que legal. Já tem aqui já o nome do resource que eu coloquei ali, tá? Agora, e se eu tentar colocar alguma coisa que não é válido? Vamos ver se funciona? Olha lá, vou dar um save e continue. Olha lá, ele apareceu a mensagem de erro, mas imagine, se coloque aí na pele do usuário. Cara, o que ele está dizendo aqui para mim? O que ele quer que eu faça? Então, eu venho aqui, né? Até uma coisa que eu queria melhorar. Vou melhorar aqui, ó. URL, manual instruction. Tá? Vou melhorar, vou fazer, vou também traduzir, vou colocar o nosso resource aqui também. Ó. Eu vou colocar ali, URL is not valid. Tá? É uma vou colocar a mensagem de erro. E agora, o que vai acontecer? Mandar atualizar. Olha lá, já apareceu a mensagem como deveria aparecer. Então, aí beleza, agora vamos fazer o caminho feliz, né? Vamos colocar aqui uma URL válida. Vamos salvar. Opa, tem um breakpoint aqui, né? Mas vocês podem ver, ó. Até foi bom ter parado aqui, ó. Quando eu faço esse toEntity, tá? Eu dar um goto. Tá vendo aqui? Ele usa, tá, um método de extensão do model, onde ele vai fazer um map to. O que é esse map to? Ele vai mapear a classe do banco de dados usando o automapper para a classe do product model, que é a classe de visualização. Tá? É essa a finalidade. Tá? Não vou me estender muito aqui, não é esse o meu objetivo, mas ele faz esse mapeamento. Ó. Se você vê aqui, ó, olha lá, ele tem a propriedade, vamos achar o URL aqui, vamos lá, em algum lugar. A letra U, olha lá, tá aqui, ó. Opa, acabei, ficou meio invisível aqui, ó, por conta disso, mas se você perceber, tá aqui, ó, tá bom? Então ele adicionou a propriedade aqui ao nosso campo e vai salvar ela aqui no banco de dados. Ó. Vou dar um F5, salvou. Vamos olhar lá no banco? Eu vou fazer uma select lá no produto. Select URL manual from product. Aí, ó. Vamos pegar aí. Será que ele gravou? Ó, tem um monte de campo nulo, mas ó, aquele que a gente estava mexendo está aqui, ó, gravado no banco de dados. Tá ok? Então com isso a gente finalizou esse hands-on, tá? Essa parte mais prática. E aí surgem algumas questões, né? Vamos pegar uma questão uma questão de regra de negócio. Tá? Vamos imaginar aqui que esse physical gift card não é algo que precisa de um manual de instrução, concorda? Um tênis Adidas, por que eu vou ter um manual de instruções do tênis Adidas? Só se o tênis for sensacional. Mas para uma Apple iCan, eu já preciso de um manual de instrução. Um Apple MacBook, eu preciso de um manual de instruções. Aí você talvez pergunte assim, poxa, eu não poderia dizer, olha, para um determinado tipo de produto ele vai ter um manual de instrução, para outro não. Né? A gente pode fazer isso, tá? Mas aí eu recomendo que a gente utilize plugins. Por quê? Os plugins a gente consegue ir nesse nível de personalização, tá? E até para a gente chegar num outro ponto.
eu disponibilizar esse manual de instruções na área da loja. Aqui a gente está mexendo só na área administrativa, fazendo alteração no banco. Então a gente vai chegar nesse, o meu objetivo é mostrar como chegar nesse ponto. Pegar essa informação que a gente tem aqui, personalizar de acordo com uma regra de negócio, tá? E deixar isso disponível lá na parte de loja, na minha loja pública aqui, tá bom? Então essa é o nosso roadmap, né, para que a gente possa aí, chegar no nosso objetivo, tá bom? Então, olha, o que eu vou fazer, tá? Assim que publicar o vídeo, né, eu vou deixar aqui essa URL para vocês darem uma verificada. Eu vou deixar também o GitHub, vou colocar no meu GitHub essa parte de aula. Por quê? É um ponto que a gente vai começar a alterar plugin e tal. Eu vou deixar todo esse projeto no GitHub para que vocês possam aí também baixar e exercitar aí isso que nós fizemos, ok? Uma pequena discussão antes da gente terminar aqui, né? Não sei se vocês notaram, né? Eu usei algumas expressões ali, até o Nope tem isso no projeto, né? Domain, data, Nope Commerce, faltou um ponto de interrogação ali, né? É DDD? É para ser uma pergunta, tá, gente? Nope Commerce é DDD? Não, não é DDD. Do meu ponto de vista, não. Por quê? O DDD, se a gente for analisar, ele não vai ter classes anêmicas. Se você for lá no domain, né, você pode ver que você pode ver aqui, ó, no data, né? Vamos no domain, tá, no product, achei. Então você pode ver, ó, que as propriedades, ó, tá get set, a gente aí já fere um pouquinho o Solid. Não é uma crítica, é o modo que foi feito. Eu acho a arquitetura do Nope fantástica, tá? Mas eu estou passando esse conceito para que a gente não confunda as coisas, tá? Não é DDD, não é. A classe é anêmica, você não tem nenhuma regra de negócio dentro da classe, tá? Ela simplesmente está sendo usada para persistir a minha entidade no banco de dados, tá? Então não confunda, né? De forma alguma ela é DDD, tá bom? Então, esse é um dos pontos, ponto bem breve, tá? Que eu quis mostrar. Ela tem podemos dizer que tem alguns princípios do DDD ali, mas não é, tá bom? Eu acho um projeto bem separadinho. Por exemplo, catálogo, né? Tem a parte de catálogo, de pedido, de cliente, tudo separadinho em pastas, dividido até dentro desses princípios, né, de contexto delimitado que a gente tem no DDD, mas não é, né, tá? Por isso que eu estou fazendo essa afirmação aqui, bom? Então a gente vai ficando por aqui, tá? Dúvidas, podem entrar em contato comigo. O vídeo ficou até bem longo, a gente está quase 1 hora de vídeo, mas o objetivo foi fazer essa mão na massa. A próxima aula vai ser um overview que eu vou fazer da parte das bibliotecas Nope Web e Nope Framework, tá bom? Um abraço para vocês, vamos ficando por aqui e até a próxima aula.